Né? O que seria o Leviatã acorrentado? É quando você tem um outro ator que começa a ter uma atuação importante, que é a sociedade civil. Então, na verdade, ele passa a trabalhar num mundo em que tem dois eixos, um eixo horizontal, um eixo vertical. No eixo horizontal é sociedade civil, ela consegue se auto-organizar e impor limites à ação do poder central, e um poder central que tem capacidade de organizar a sociedade e dar um mínimo de racionalidade. Então, a ideia, né, e aí acho que a melhor forma é eu dizer para vocês como eles acham que isso surgiu na Europa na queda do Império Romano com a invasão das tribos bárbaras germânicas. É a ideia que, para a gente ter a liberdade, a gente tem que resolver uma equação que ela é inconsistente. Eu não entendo nada desse negócio de filosofia, mas talvez aí lógica dialética ajudaria a gente a pensar o problema. Ela é inconsistente no sentido que a gente tem que ter um Estado forte, centralizado, para que a gente consiga conviver entre nós. Esse Estado centralizado ele resolve problemas de ação coletiva, oferta de bens públicos e de inúmeras infraestruturas. Mas, por outro lado, esse Estado ele tem que ser limitado para ele não ser tirânico. E para que isso ocorra, para que ele seja limitado e não seja, portanto, tirânico, tem que ter uma sociedade civil organizada que estabeleça limites para a ação do Estado. E é desse equilíbrio delicadíssimo que a liberdade aparece. E ela aparece em poucos momentos da história. Um dos momentos é na democracia grega, eles gastam um bom tempo descrevendo. Outro momento é um longo processo de 1000 anos entre o fim do Império Romano, lá ano 400 depois de Cristo, e até a gente ter as sociedades democráticas europeias modernas na virada do século XIX, do século XX, né? Então, mais de 1000 anos. E aí o que ele disse é o seguinte, é que na Europa o surgimento do corredor estreito ou do Leviatã acorrentado foi possível porque houve o choque de duas tradições que se complementaram e, por um processo histórico na Idade Média, uma foi ajudando a outra e se gerou um processo evolutivo que, a longuíssimo prazo, principalmente na Inglaterra, nos Países Baixos, mas depois foi se espalhando, produziu o que a gente conhece hoje de uma democracia com pesos, com pesos e contrapesos. E que foi isso? Que choque é esse? Foi, por um lado, a manutenção de diversas instituições do Estado romano, que gerou uma certa centralização e elementos mínimos de um Estado, que foi progredindo até a gente construir o Estado burguês moderno, com uma burocracia independente, weberiana, etc., por um lado. E, por outro lado, instituições participativas que vinham das tribos germânicas que derrubaram o Império Romano e que deram sempre um papel muito importante para a sociedade civil participar do processo, ter voz e controlar esse Estado. Então, a narrativa deles é isso que gerou o Corredor Estreito. Eles contam diversos exemplos, mostram como os processos históricos são muito interessantes. Para nós, latino-americanos, é particularmente interessante o capítulo em que eles avaliam o caso da Costa Rica e da Guatemala. São dois países irmãos nossos, compartilham um monte de coisa, inclusive ambos compartilham a cultura do café, e eles mostram como que, no caso da Costa Rica, muito em função de uma distribuição de propriedade da terra mais equalitária no início do processo, na produção de café, você gerou a construção de instituições que colocou a Costa Rica dentro do corredor estreito, e a Guatemala, uma desigualdade inicial muito grande, coerção de trabalhos, é uma tradição de trabalho coercitivo, deixou as instituições políticas e a sociedade fora do corredor estreito. Acho que tem um elemento que eles enfatizam muito ao longo do livro, é que esse é um processo dinâmico, não está dado que uma vez que uma sociedade entre nesse corredor estreito, ela não vai sair,
E o processo dinâmico, eles usam aquela figura do livro Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, que é aquela corrida que ela e a Alice e a rainha correm, e correm muito e nunca saem do lugar. E eles dizem, é exatamente assim. Vai ter um processo evolutivo, inclusive com mudanças tecnológicas na base material, não só na base institucional, mas também na base material, e a base material gerando mudanças na base institucional e vice-versa. E essas mudanças vão fazendo com que o papel do Estado vai mudando, e conforme o papel do Estado vai mudando, o papel da sociedade civil tem que mudar para que um consiga o tempo todo controlar o outro e você não saia do corredor estreito.